Você sabia que o Brasil já mudou de moeda nada menos do que 9 vezes desde a época do descobrimento? Ao longo dos séculos, enfrentamos colônias, impérios, repúblicas, ditaduras e inflações avassaladoras. E cada uma dessas fases trouxe uma nova forma de representar o valor das coisas. Neste vídeo, o Mente Curiosa vai te levar por uma verdadeira viagem no tempo para descobrir todas as moedas que já circularam no Brasil. De pedaços de ouro a notas de trilhões que não valiam quase nada, você vai conhecer cada detalhe da nossa instável e fascinante história monetária. E no final, uma revelação sobre uma moeda que foi oficial, mas que ninguém chegou a usar. Fica com a gente. O Real Antigo e o Império dos Réis, 1500 a 1942. Tudo começa com o real português, adotado no Brasil desde o descobrimento, em 1500. Essa moeda era baseada no sistema português, e foi usada tanto no Brasil colônia quanto no Império. Durante séculos, o dinheiro era contado em réis, o plural de real naquela época. Mas atenção, estamos falando de outro real, bem diferente do atual. As primeiras moedas foram cunhadas aqui só no século XVII, em 1694, com a criação da Casa da Moeda da Bahia. Eram peças de prata e ouro, como os patacões e as dobras. Ao longo dos anos, surgiram moedas cunhadas em ouro e prata, como os famosos dobrões e os cruzados, muito usados no comércio de açúcar, ouro e escravos. Uma curiosidade: o famoso vintém era uma moeda pequena, mas virou até expressão popular. Não vale um vintém. Com a chegada do Império em 1822, os réis continuaram em circulação e passaram a estampar o rosto de Dom Pedro II. Essa moeda resistiu até 1942, sendo a mais longeva da história brasileira. Curiosidade: as notas mais altas podiam alcançar centenas de contos de réis, o que equivalia a milhões em valores modernos. O primeiro cruzeiro, 1942 a 1967. Em 1942, com o mundo em guerra e o Brasil passando por transformações internas, o governo de Getúlio Vargas promove uma grande reforma monetária. Nasce o cruzeiro, substituindo o réis na proporção de um cruzeiro igual a 1.000 réis. Essa foi uma tentativa de modernizar o sistema e alinhar o Brasil ao modelo decimal, mais prático e comum nos países desenvolvidos. O nome Cruzeiro foi inspirado na constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo nacional. Durante 25 anos, o cruzeiro foi a moeda dos brasileiros, com notas estampando personagens históricos como Rui Barbosa e José Bonifácio, e com moedas de valores baixos feitas em alumínio e níquel. Curiosidade: na década de 50, com a economia crescendo, uma nota de 100 cruzeiros tinha alto poder de compra. Mas isso mudaria. O Cruzeiro Novo, 1967 a 1970. O final da década de 60 marcou uma escalada da inflação no Brasil. A solução encontrada pelos militares foi mais uma reforma. Em 1967, surge o Cruzeiro Novo. A medida era simples, mas drástica. Um cruzeiro novo é igual a 1.000 cruzeiros antigos. Mais uma vez, cortavam-se 3 zeros para dar a impressão de estabilidade. As cédulas vinham com um carimbo temporário com um novo valor, até serem substituídas por notas limpas. Curiosidade: essa moeda foi chamada de nova, mas em 1970 ela perdeu o novo do nome e voltou a ser chamada apenas de cruzeiro. O ciclo recomeçava. O segundo cruzeiro, 1970 a 1986. A partir dos anos 70, o cruzeiro enfrentaria um novo inimigo: a inflação desenfreada. Com a crise do petróleo em 1973 e a instabilidade econômica internacional, os preços começaram a subir rapidamente, e o poder de compra da população despencava. As notas passaram a ter valores cada vez mais altos: 5.000, 10.000, 50.000 cruzeiros. Curiosidade: nessa época, surgiram cédulas com imagens da fauna brasileira, como o mico-leão dourado, e figuras culturais como Carlos Gomes e Juscelino Kubitschek. Cruzado e Cruzado Novo, 1986 a 1990.
Em 1986, o governo Sarney implementa o famoso Plano Cruzado. Nasce o cruzado, com mais um corte de 3 zeros. Um cruzado igual a 1.000 cruzeiros. A tentativa era conter a inflação congelando preços e salários, mas a medida fracassou. Em 1989, chega o cruzado novo, trocando 1.000 cruzados por um cruzado novo. Foi mais um esforço em vão para conter a hiperinflação. O povo mal aprendia o nome da nova moeda e já tinha que se adaptar a outra. O terceiro cruzeiro, 1990 a 1993. Imagine acordar um dia e descobrir que o dinheiro que você tinha no banco foi bloqueado pelo governo, que suas economias, sua poupança e até parte do seu salário agora estão inacessíveis. Isso não é um roteiro de ficção. Isso aconteceu no Brasil, em 1990. E foi nesse cenário turbulento que nasceu o terceiro cruzeiro. O nascimento do terceiro cruzeiro. Em 15 de março de 1990, o presidente Fernando Collor de Mello assume o cargo com uma missão: conter a hiperinflação, que havia se tornado insuportável. O país vinha de anos com inflação anual superior a 1.000%, o que corroía salários, economias e a confiança no sistema financeiro. Assim, o governo lançou o Plano Collor, uma das medidas econômicas mais radicais já aplicadas no Brasil. Como parte desse plano, foi criada uma nova moeda, o cruzeiro, que agora entrava em sua terceira encarnação. E o mais chocante, não houve corte de zeros dessa vez. O cruzado novo, que circulava desde 1989, foi simplesmente renomeado para cruzeiro, mantendo os valores, mas sob um novo regime de controle. A moeda que já nasceu em crise. Mesmo com o confisco, a inflação não cedeu de forma duradoura. O terceiro cruzeiro logo enfrentou os mesmos problemas de seus antecessores: desvalorização constante, remarcação diária de preços, emissão contínua de cédulas com valores cada vez maiores. Curiosidades dessa moeda: a nota de 1 milhão de cruzeiros entrou para a história como a cédula com o maior valor facial da história do Brasil. Até aquele momento, o uso de talões de cheques aumentou, já que o dinheiro em espécie muitas vezes era insuficiente para transações simples. Era comum ir ao supermercado com sacolas cheias de dinheiro e sair com apenas alguns itens básicos. Queda de Collor e o fim do terceiro cruzeiro. A crise de confiança no governo se agravou com escândalos de corrupção envolvendo o presidente. Em 1992, após intensos protestos e um processo de impeachment liderado por movimentos como os Caras Pintadas, Collor deixou o cargo. Quem assumiu foi o vice, Itamar Franco, que deu início a uma nova fase de transição econômica. Em 1993, o governo decidiu, mais uma vez, mudar o padrão monetário. Nascia o Cruzeiro Real, com um corte de 3 zeros, ou seja, um Cruzeiro Real igual a 1.000 cruzeiros. Cruzeiro Real, 1993 a 1994. Se o Brasil estivesse numa corrida contra a inflação, o Cruzeiro Real seria o último suspiro antes da linha de chegada. Uma moeda transitória, marcada por instabilidade, mas também por esperança. Ela viveu pouco, mas teve um papel essencial: preparar o terreno para o nascimento do real. A origem do Cruzeiro Real. Em 1º de agosto de 1993, nascia o Cruzeiro Real, a 8ª moeda oficial do Brasil, desde sua independência. Ele foi criado para substituir o terceiro cruzeiro, que havia sido corroído pela hiperinflação dos anos anteriores. O plano do governo Itamar Franco era criar uma moeda provisória, mais organizada, com valores mais enxutos, para facilitar o controle da economia e restaurar a confiança da população. Um passo importante na construção do tão aguardado Plano Real. O corte de 3 zeros foi mais uma vez necessário. Um cruzeiro real igual a 1.000 cruzeiros. Essa medida ajudava a enxugar os números altíssimos que já não faziam sentido para as pessoas. Cédulas de 500.000 cruzeiros, por exemplo, viraram 500 cruzeiros reais. Objetivo da nova moeda: frear a hiperinflação. A economia brasileira ainda vivia o pesadelo da hiperinflação, com preços subindo não apenas mês a mês, mas dia após dia. Produtos mudavam de preço várias vezes durante o expediente. Era comum comerciantes contratarem funcionários apenas para remarcar etiquetas de preço.
A criação do Cruzeiro Real foi, na prática, uma forma de ajustar o sistema monetário para receber uma nova política econômica, que estava sendo elaborada por uma equipe liderada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Foi nesse período que começaram os testes com a chamada Unidade Real de Valor, URV, um índice temporário de correção monetária que ajudou a estabilizar os preços antes da transição definitiva para o real. As cédulas e moedas do Cruzeiro Real. As cédulas do Cruzeiro Real reaproveitaram modelos anteriores do Cruzeiro, com carimbos ou modificações mínimas, para agilizar sua produção. O uso da URV, a ponte para o real, um dos maiores trunfos do período do Cruzeiro Real, foi o uso da Unidade Real de Valor, URV, implementada em março de 1994. Ela não era uma moeda física, mas um valor de referência que convivia com o Cruzeiro Real. Por exemplo, um pão podia custar 1.000 cruzeiros reais, mas equivaler a uma URV. O salário podia ser anunciado em URV, mas pago em cruzeiros reais. Aos poucos, isso foi estabilizando os preços e os salários, e ajudou a população a se acostumar com a nova realidade. Curiosidades do Cruzeiro Real. Foi a moeda de vida mais curta da história do Brasil, durando menos de um ano oficialmente. Durante seu curto período, a inflação ainda chegou a passar de 40% ao mês, o que tornava o poder de compra altamente volátil. A URV servia como um termômetro da economia. Os preços continuavam subindo em cruzeiros reais, mas ficavam estáveis em URV, o que gerou uma sensação psicológica de controle. O real, 1994 atual. Em um país onde a moeda mudava quase tão rápido quanto os preços nos supermercados, o nascimento do real representou mais que uma troca de cédulas. Foi um marco de esperança, uma tentativa de reconstrução econômica e de recuperação da confiança perdida em décadas de instabilidade. Mas afinal, o que há por trás da moeda que os brasileiros usam até hoje? O nascimento do real, uma virada histórica. O real foi lançado no dia 1º de julho de 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. A nova moeda nasceu como etapa final do Plano Real, um conjunto de medidas econômicas projetadas para derrotar de vez a hiperinflação, que há mais de uma década devastava o poder de compra dos brasileiros. Era uma situação tão crítica que, em 1993, a inflação ultrapassava os 2.400% ao ano. Antes do real, o país passou por 8 moedas diferentes desde 1942, e nenhuma conseguia resistir por muito tempo ao colapso inflacionário. Por isso, a missão era clara: estabilizar a moeda, restaurar a credibilidade econômica e dar fôlego à população. A URV, o ensaio que deu certo. Antes de a nova moeda entrar em circulação, o governo implementou um sistema engenhoso chamado URV, Unidade Real de Valor. Essa unidade virtual, que durou de março a junho de 1994, convivia com o Cruzeiro Real, mas tinha valores estáveis. Por exemplo, o leite podia custar uma URV por vários dias, mas seu preço em cruzeiros reais variava com a inflação. O salário era anunciado em URV e pago em cruzeiros reais. Essa estratégia ajudou a condicionar a população à estabilidade, um passo psicológico essencial antes da grande virada. Em julho de 1994, a URV se transformou, oficialmente no real, com a equivalência de R$1 igual a 2.750 cruzeiros reais. Cédulas e moedas do real. No lançamento, as cédulas vinham com uma estética moderna, com animais da fauna brasileira e elementos de segurança avançados para a época. Cédulas da primeira família 1994. R$1. Beija-flor. R$2. Tartaruga marinha. R$5. Garça. R$10. Arara. R$50. Onça pintada. R$100. Garoupa. Mais tarde, foram adicionadas R$20. Mico-leão dourado. 2001. R$200. Lobo-guará. 2020, em edição limitada, lançada durante a pandemia de Covid-19. Moedas. Centavos. 1, 5, 10, 25, 50. R$1, com a efígie da República.
As moedas e cédulas passaram por reformulações entre 2010 e 2020, com melhorias de segurança e design, mas mantendo o padrão original com os animais como destaque. Estabilidade e desafios do real. Nos primeiros anos do real, a inflação despencou e o Brasil experimentou um período de estabilidade econômica inédito em décadas. A nova moeda ganhou credibilidade internacional e os brasileiros passaram a sentir segurança em planejar o futuro financeiro, algo raro até então. No entanto, com o passar do tempo, o real enfrentou seus próprios desafios econômicos, como desvalorização frente ao dólar em momentos de crise, perda de poder de compra com a inflação crescente. Nos anos 2010, crises políticas e fiscais que afetaram a confiança no mercado. Mesmo assim, a moeda resistiu a todas as tempestades e continua em circulação após 30 anos de existência, algo nunca antes visto na história monetária do Brasil republicano. O real no cenário internacional. Apesar de não ser uma moeda forte como o dólar ou o euro, o real se consolidou como símbolo da economia brasileira. Ele é aceito em algumas cidades de fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai, e frequentemente aparece em casas de câmbio pelo mundo. Curiosidade sobre o real. A nota de R$1 deixou de ser produzida em 2005, mas ainda é válida. A nota de R$200 foi lançada com polêmica. Muitos questionaram sua real necessidade. A moeda de R$1 teve várias edições comemorativas, como os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os jubileus esportivos. Em 2025, o real está completando 31 anos como moeda oficial, se tornando a mais longeva do Brasil desde o Império. Apesar da longevidade, o real já perdeu mais de 80% do seu poder de compra desde 1994, devido à inflação acumulada. A moeda que ninguém usou, mas agora, como prometido, a revelação final. Você sabia que o Brasil teve uma moeda oficial que nunca foi usada em papel ou moeda física? Ela se chamava URV, Unidade Real de Valor, e serviu de ponte entre o Cruzeiro Real e o Real. Durante 3 meses, todos os preços no Brasil eram mostrados em 2 colunas, uma em Cruzeiro Real, outra em URV. Assim, o povo se acostumou com o novo valor real das coisas. E, o mais impressionante, funcionou. A inflação despencou e a estabilidade finalmente chegou. E aí, qual dessas moedas você ou seus familiares chegaram a usar? Qual delas achou mais curiosa? Conta para a gente aqui nos comentários. Curtiu essa viagem pela história do dinheiro no Brasil? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, conhecimento vale mais do que ouro.